Em nosso estudo de hoje, a lição 78 do livro Segue-me, que tem como título Vontade e Renovação. Começa com um versículo que está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 21. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis. Evidentemente, o espírito encarnado surpreende na vida física muitas dificuldades que não consegue evitar, sejam as que se originam dos constrangimentos educativos da evolução, sejam aquelas outras que lhe vinculam a liquidação dos desajustes por ele próprio perpetrados em existências anteriores. Ponderemos, no entanto, que muito mais numerosas são as dificuldades outras que ele mesmo cria no trato da experiência comum, agravando o acervo dos compromissos menos felizes que carrega para a frente na jornada espiritual. Esse, em consequência de deslizes do pretérito, traz determinadas peças orgânicas em condições delicadas. Entretanto, se persiste abusando das próprias forças, de que forma se lhe socorrer à saúde? Outro se revela no dia a dia por exagerada agressividade e por isso mesmo, como subtraí-lo ao perigo se acalenta a declarada inclinação ao desastre. Muitos anseiam por ternura e calor humano, transformando-se em azedume e incompreensão para os melhores amigos. Queremos todos a felicidade e a paz, todavia é preciso reconhecer que a paz e a felicidade se nos levantam do íntimo. Eis porque as lições do Evangelho, desde que aceitemos Jesus por mestre, percutem-nos a inteligência a todos os instantes da vida, não porque desconheçamos a verdade, mas justamente porque não a ignoramos, já que nos achamos informados de que para sanar débitos e desacertos, é forçoso que a nossa vontade funcione, sem o que será sempre impossível qualquer ação em nós mesmos no sentido de corrigir ou de resgatar. O texto do Emmanuel hoje, ele nos remete ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, que surpreende a todos nós, principalmente aqueles que vão ter contato pela primeira vez com o texto, porque o texto começa falando causas atuais das aflições. E Allan Kardec ele afirma categoricamente que se a gente fosse remontar a origem dos males que a gente passa aqui na Terra, quantos não são consequências do nosso próprio abuso, da nossa própria falta de equilíbrio, e ele enumera de uma maneira que é muito difícil a gente imaginar uma situação que não decorre de um daqueles itens. Ele vai falar, por exemplo, da pessoa ter a saúde arruinada porque não soube disciplinar a alimentação, da pessoa ter um relacionamento muito ruim porque o coração não tomou parte nenhuma quando foi na escolha, foi feita a escolha do companheiro ou da companheira para se conviver. Ele fala, por exemplo, do filho que dá muito trabalho porque desde cedo os pais não souberam trabalhar a disciplina e o processo educativo, que a gente sabe que educar, né, dá trabalho, por isso educa quem ama de verdade. E fala dos desequilíbrios de maneira geral, né, que a gente, né, momentos de cólera, às vezes a gente traz problemas gravíssimos, mas ele coloca para a gente o seguinte, com certeza a maioria esmagadora dos males que a gente passa nesse mundo são ainda consequências do nosso modo natural de ser. Aí quando você vai para o capítulo seguinte, o texto seguinte, aliás, no mesmo capítulo, o que acontece? Ele fala causas anteriores das aflições. Aí vai ter realmente aflições que você vai tentar justificar e você vai falar, peraí, eu não dei causa nenhuma nesse momento que justificasse esse sofrimento que eu estou passando. Para essas causas, a gente vai, invariavelmente, não tem para onde correr, vai encontrar justificativa em experiências anteriores que a gente teve, né? Algumas, o Emmanuel fez até questão de dizer aqui, né, eles fazem parte dos constrangimentos educativos da evolução. A gente não deve achar que tudo o que está acontecendo com a gente está sendo, eu estou resgatando alguma coisa do passado. Não é que seja isso não. Mas que tem realmente coisas, né, que você para ver, ele enumera lá na hora, né, perda de ente querido que servia de arrimo para sustento, uma doença muito grave que você já nasce com essa doença. Tem coisas que realmente você não deu motivo e muitas das vezes já vem de berço. Você vem trazendo aquele sofrimento e você fica pensando, meu Deus, né, como é que pode, né, um Deus de justiça? A gente chega até a mesmo a duvidar, às vezes, da justiça divina, quando a gente não tem o conhecimento necessário e tem acesso a esses exemplos que acontecem, chegam até a gente. Mas eles falam para a gente, se a gente parar para enumerar, são muitos maiores as aflições
decorrente do nosso comportamento atual, do nosso temperamento aqui. Aí o Emmanuel pega 3 casos em particular. Ele vem falando para a gente, ó, em consequência de deslizes no pretérito, a gente vai trazer peças orgânicas em condições delicadas. Tudo bem. Mas se eu continuar abusando das próprias forças, como é que eu vou socorrer a saúde? Eu já trago um problema no fígado, trago um problema de digestão. Eu já trago um problema, às vezes, de disfunção sexual. Isso está sendo claramente abusos que eu pratiquei no passado e que agora está trazendo as consequências comigo. Mas aí eu, ao invés de me adaptar, me enquadrar, de começar a cuidar da minha saúde, o que eu faço? Eu continuo permitindo que as coisas ainda aconteçam, continuo abusando das próprias forças. Como é que eu vou socorrer a saúde? Depois ele fala de outro. O outro se revela no dia a dia por exagerada agressividade. Então, se ele continua com essa agressividade, neurasthenia o tempo todo, eu tenho amigos, conheço amigos, que eu amo meus amigos, mas a gente conversa às vezes abertamente, né, e amigo é para essas coisas, a gente fala, pô, mas como você fica nervoso? Inclusive comigo também. Já falaram para mim que eu fico muito nervoso no trânsito, que às vezes eu tomo umas atitudes no trânsito que eles não tomam. Normalmente é legal, porque a gente vai observando e vai modificando. Esses conselhos sempre valem muito a pena. Mas como é que a gente vai se subtrair do perigo se ele acalenta a declarada inclinação ao desastre? E outros, tem muita gente que anseia por ternura e calor humano, mas ainda continua sendo azedume e incompreensão para os melhores amigos. Então o Emmanuel traz esses 3 exemplos, né? Saúde, agressividade e também a busca por ternura e por calor humano. Ele fala para a gente, nós queremos todos a felicidade e a paz, mas a gente tem que botar uma coisa na cabeça. Felicidade e a paz a gente constrói dentro da gente. Eu estava até conversando com os amigos aqui agora, recentemente, falando que a cultura ocidental, ela procura muito a busca da felicidade em uma outra pessoa que o complemente. Enquanto que a oriental não. A oriental você busca a paz, a felicidade interna para depois você compartilhar aquilo com alguém. Né? E a gente para meditar quem é que está certo, né, nessa história. A gente tem que começar a pensar o seguinte, que a gente não pode jogar nunca, condicionar nunca a nossa felicidade, a nossa paz a uma outra pessoa. Né? Porque a outra pessoa não é obrigada a viver com a gente o tempo todo, e a gente sabe que daqui a pouco uma desencarna, o outro fica, né? Ou então até mesmo tem as separações aqui na Terra, os divórcios aqui na Terra, né? Mas a gente tem que o tempo todo botar isso na cabeça, que a felicidade e a paz a gente constrói aqui dentro do íntimo. Agora, o Emmanuel fala isso tudo por quê? Porque ele pega um versículo da primeira epístola de João, que João está falando assim, ó, eu não estou escrevendo para vocês porque vocês não desconhecem a verdade, não, é justamente por vocês conhecerem a verdade que eu estou escrevendo isso para vocês. O que ele está querendo dizer para a gente? Que quando a gente aceita Jesus por mestre, a gente não vai ter mais aquele argumento de que eu desconhecia a verdade. É até interessante, que acontece com muita frequência, pelo menos comigo, de às vezes eu ter um deslize qualquer e eu ficar me penalizando, me cobrando, porque eu fico, meu Deus, com tanta informação que a gente vai tendo, com essa oportunidade de estar lendo o Emmanuel todo dia, e de repente eu ainda caio nisso. E aí vem um amigo e fala assim, ó, graças a Deus que agora a tua consciência te cobra, porque antes você cair não estava nem aí. Então já foi um progresso evolutivo. Agora o conhecimento, ele já faz com que você reflita cada vez que você tem esse momento de queda. Agora, com o tempo, esse conhecimento, ele sendo alimentado, como está sendo alimentado todos os dias, ele vai fazendo com que saia do campo da ideia e se transforme em ação, venha para cá para o campo do sentimento. É um trabalho que a gente vai ter muito esforço e ele fala aqui para a gente. Ele fala assim, já que a gente não desconhece a verdade, justamente por a gente não ignorar, já que nos achamos inconformados, né, para sanar débitos e desacertos, é preciso que a vontade funcione. Eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter um planejamento comigo mesmo. E esses planejamentos, eles são dos melhores. Planejamentos simples, eu não posso me aborrecer mais com isso, eu não devo me alimentar mais dessa maneira, eu tenho que comer dessa maneira. Vai fazendo o controle, perdi o controle hoje, beleza, levanta a cabeça, vamos começar de novo. E vai fazendo esse planejamento até que a gente chegue num ponto, no sentido de corrigir ou de resgatar. E é assim que é a lei. Que Jesus nos abençoe hoje sim.